Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é quinta-feira, também conhecido como a ressaca da Super Quarta. Então a gente vai falar quais foram os desdobramentos, os resultados da Super Quarta, o que é que ficou decidido. E como eu falei ontem, não ia ficar ninguém com cara de Pikachu surpreso, porque os dados já estavam apontando para a decisão que ia ser tomada e que foi a que se concretizou. O que acabou mexendo muito ali, conduzindo o mercado, mexendo com os ânimos, foram as falas feitas depois, tanto da reunião dos Estados Unidos, do FONC, a coletiva do Jerome Powell, como também o comunicado aqui do Copom, que normalmente é um copia e cola do mês anterior ou da reunião anterior. Nunca tem nada muito novo sob o sol ali. Mas a gente vai trazer os principais aspectos dessa decisão, como é que a gente fica naquele ranking dos juros reais. Mas tem um outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês, porque ontem foi dia de gestor falar Boston. Dessa vez não estavam nem em Boston, para a gente poder fazer esse trocadilho, mas foi dia de gestor falar besteira. 2 gestores ontem acabaram dando entrevista e falaram coisas bem interessantes em relação ao processo eleitoral de 2026. E a gente vai comentar esses aspectos com vocês porque tem muito a ver com o presidente da Argentina, Javier Milei, que inclusive está pressionado, Javier Milei está recuando, então a gente vê que parece que tem um descompasso ali, um descasamento entre o que está acontecendo na Argentina e a leitura feita aqui no Brasil dessa situação, usando ainda o Milei como exemplo. Então a gente vai trazer esses principais aspectos, vai trazer esse debate para vocês com falas bastante curiosas, para não falar outra coisa, dos gestores do mercado financeiro. E aí eu até reforço uma coisa que eu tinha falado lá no comecinho da semana. Para quem não lembra, no começo da semana eu estava falando do câmbio ter mudado ali de direção na sexta-feira e na verdade a comemoração do mercado financeiro em relação ao processo eleitoral de 2026 parecer estar um pouco mais definido em relação à concorrência ou à candidatura do Tarcísio para a presidência. Então eu falei desses aspectos e eu até tinha comentado que vinham fazendo esse paralelo entre o Tarcísio e o Javier Milei. E aí muita gente achou que eu estava falando besteira, que isso era uma análise rasa. E aí, acho que Deus às vezes gosta do proletariado. Ontem, 2 gestores falaram isso, para vocês verem que eu não estava tirando nada de nenhum lugar, não estava aí tirando as coisas ou trazendo coisas arbitrárias para vocês. Essa leitura existe, ela não é de hoje. Essa tentativa de pintar o Tarcísio, como foi pintado ali o Javier Milei na Argentina e até em noticiários brasileiros e globais, isso existe sim. E hoje eu vou trazer todas essas comparações e esses paralelos com falas que vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma passada rápida na nossa agenda para saber o que sai hoje, o que já saiu, o que a gente tem de notícia, fala e indicador na quinta-feira. Então vamos lá, porque a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, já falou em um encontro de liderança global para as mulheres às 4h10 na França. Às 5h da manhã no Reino Unido, foi a vez do Luiz de Guindos participar ali de uma discussão sobre perspectivas de crescimento e inflação na zona do euro. Às 5h da manhã, quem falou foi a Cláudia Bush. Hoje tem um monte de gente falando, Cláudia Buch, tem o Luiz de Guindos, tem a Christine Lagarde, todo mundo ali do Banco Central Europeu está falando nessa manhã, ou já falou, Ela participou de uma conferência de pesquisa do Banco Central Europeu. E às 8h da manhã no Reino Unido foi decisão de política monetária. Foi a vez do Reino Unido de divulgar os juros lá no Reino Unido. O Banco da Inglaterra, ou o Banco Central de lá, já divulgou a decisão de política monetária. Aqui às 8h no Brasil saiu o ICOMEX de agosto da FGV
E às 9h30, nos Estados Unidos, saíram aqueles dados de pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 13 de setembro, que é aquele dado semanal que acaba trazendo um pouco de reforço do que esperar do payroll, né? Então, como o payroll só sai uma vez por mês e traz ali os principais aspectos do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho tem sido acompanhado muito de perto lá nos Estados Unidos, agora esses pedidos de auxílio-desemprego semanais começaram a ganhar um pouco mais de relevância desde que a gente teve uma surpresa no payroll. Teve um mês que o payroll surpreendeu muito as projeções e a partir daí, para não errar tanto, o mercado passou a acompanhar um pouco mais de perto. Mas vamos para o próximo quadro, porque ainda tem coisa aqui na nossa agenda. Às 10 horas da manhã saiu a sondagem industrial aqui no Brasil e também teve decisão de política monetária na África do Sul às 10. Às 11h52, daqui a pouquinho, quem fala é a gerente do FMI, a Kristalina Georgieva, né? Tem nomes que às vezes pegam a gente, e ela também fala. Depois participa de um bate-papo com o presidente do Banco Central da Coreia. Esse eu acho que eu não vou arriscar. Chang Yong-hee, no evento ali, num evento nos Estados Unidos. Então a gente tem a participação dela aí, da diretora-gerente da FMI, em dois momentos nesse evento que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma às 11h52 e outra 12h30. Às 15 horas a gente tem divulgação do Tesouro, do fluxo de capital para os Estados Unidos em julho. Então, o que entrou ali de fluxo de capital nos Estados Unidos não é o Tesouro daqui, tá? É o Tesouro de lá. Então, vai ter também a gente vai ter essa divulgação às 15 horas. Uma agenda hoje bastante xoxa, né? Se a gente for pensar, não tem nada ali muito relevante a não ser as decisões de política monetária de outros bancos centrais. Então, o que deve continuar conduzindo, como conduziu ontem, é a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos e aqui no Brasil, localmente, a decisão de política monetária do Copom, que a gente vai falar agora, né? Já vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque mexeu bastante com o humor dos mercados ontem. Ontem a nossa bolsa subiu, bateu um novo recorde, atingiu um patamar de 145 mil pontos, inclusive chegou a bater 146 mil pontos ao longo do dia. Esse nível não foi sustentado, mas a gente chegou a alcançar. Não teve fôlego para manter, mas ainda assim fechamos num patamar recorde de 145 mil pontos depois da decisão de corte de juros lá nos Estados Unidos, que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. Mas já é interessante vocês saberem que teve sim o corte esperado de 0,25 ponto percentual, e é uma coisa bem interessante. Quem lembra, né, eu já contei aqui que quando a Adriana Kugler pediu demissão do Banco Central dos Estados Unidos, o Donald Trump comemorou bastante a decisão da Adriana Kugler. Ele colocou outro dirigente no lugar já indicado por ele. E, pasmem vocês ou não, esse dirigente foi o único que votou num corte maior de 0,5 ponto percentual. Os outros não teve unanimidade, a gente teve a maioria votando por um corte de 0,25, mas o indicado por Donald Trump votou num corte ainda maior. E aí a gente começa a entender por que é que ele queria tirar a Lisa Cook também. Né? Se ele tira mais uma dirigente que bate de frente com ele, que tem algum tipo de embate com o posicionamento dele, ele indica outro votante que vai seguir o que ele quer, que vai se submeter às vontades de Donald Trump. E isso ficou aparente ontem. Então é importante a gente entender, né, que não teve essa unanimidade, mas a maioria votou pelo corte de 0,25, então deu ali a probabilidade, né? Quem esperava que ia ser cortado 0,25 mesmo, que era a maioria, era 94% ali das expectativas já apontavam para essa direção, isso realmente aconteceu. Aqueles 6% que contavam com ou esperavam, né, um corte um pouquinho maior, ainda estavam na minoria, mas estavam já olhando para esse possível movimento vindo desse indicado por Donald Trump. Mas a probabilidade acabou se confirmando, não pegou ninguém de surpresa, mas o que também mexeu bastante com os ânimos do mercado, e até por isso a gente teve essa alta aqui na nossa bolsa no dia de ontem, né, uma alta de 1,06%, justamente desse otimismo maior com o corte de juros nos Estados Unidos. Se você tem uma taxa de juros lá que acaba ficando num patamar menor,
vai sair recurso das treasuries, né, dos títulos de dívida dos Estados Unidos, para buscar ganho em outros locais. E os mercados emergentes normalmente são destino desse recurso, o Brasil incluído nisso. Então entra dinheiro aqui para ganhar com a nossa bolsa. Ontem foi um dia de alta praticamente generalizada. A gente teve alta no setor financeiro, a gente teve alta nos setores mais sensíveis a juros, como o mercado, o varejo, a construção civil, e também ali um dia positivo, de certa forma, para commodities, mesmo com a queda do petróleo. Então a Petrobras teve alta mesmo com o petróleo em queda, justamente por esse movimento mais de otimismo generalizado mesmo. Então entrou dinheiro aqui para buscar essas barganhas na nossa renda variável. E a gente não pode esquecer também que entra dinheiro aqui para especular com a nossa taxa de juros na nossa renda fixa. Mesmo com essa entrada de fluxo de recursos, o dólar subiu um pouquinho, subiu 0,16, chegou a cair durante boa parte do dia, mas perdeu o fôlego ali na reta final depois do pronunciamento do Jerome Powell, porque ele não cravou que vai ter outra queda logo em seguida, que isso já está determinado. Ele falou aquele papo de sempre, né? Ele falou que vai olhar, os dados vão ser olhados, que o Fed vai acompanhar os indicadores econômicos de perto, mas sugeriu que possa sim acontecer outros cortes. Então outros cortes podem vir, mas ele não determinou isso naquele momento. E aí isso acabou tirando um pouquinho do fôlego do mercado, inclusive lá em Nova York, que os índices caíram. As pessoas estavam esperando que ele já ia falar sobre próximos cortes ou já ia determinar, sinalizar com mais certeza. E ele não fez, ele falou que isso está em aberto, que está sendo estudado, mas que a gente ainda deve ter 2 cortes, muito provavelmente, mas não quis ali confirmar a certeza do mercado. Então isso começa até a trazer essa dúvida, essa incerteza em relação aos cortes lá nos Estados Unidos. E aí tira um pouquinho do fôlego que estava mais esperando, né? O mercado já estava mais posicionado e esperando que isso poderia ter sido confirmado com uma certeza maior, o que não aconteceu. Mesmo assim, dia positivo aqui no Ibovespa, alta e recorde alcançado na quinta-feira, no dia 17 de setembro. Agora eu vou já entrar nesse assunto dos juros, já que a gente estava falando disso, vamos ver como é que ficaram os juros reais, como é que ficam as decisões de política monetária aqui nos Estados Unidos, depois desse corte de juros por lá e manutenção aqui. A manutenção aqui também já era bem esperada. A unanimidade, não tinha ninguém esperando diferente, pelo menos nas pesquisas de mercado financeiro, até porque o Galípolo já tinha sinalizado que não via cortes tão cedo na nossa taxa de juros e a gente tem esse patamar mantido em 15% ao ano. E aí o Copom ainda falou em cenário de elevada incerteza, justamente aqui naquele copia e cola dos meses passados. Eu acho esse comunicado muito interessante porque normalmente ele não traz nada de novo, às vezes ele coloca um aspecto ou outro ali como novidade, mas é quase um repeteco das reuniões anteriores. E aí eles destacaram o blá 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 de sempre, expectativas desancoradas da inflação, e isso, né, reforça a necessidade de política monetária contracionista prolongada. Traduzindo aqui para vocês, o que é expectativa desancorada da inflação e política monetária contracionista por um período elevado, prolongado, né, que está ali. A expectativa desancorada é quando as pessoas não acreditam, elas não têm uma expectativa na inflação que ela realmente vai acontecer. Então você tem uma expectativa que desancora da inflação. Você acha que a inflação vai ficar, por exemplo, maior do que os patamares que estão sendo colocados. Você não acredita que aquela política monetária vai levar a inflação para o lugar que deveria. Isso que é praticamente aqui, eu estou sendo muito simplista, mas uma expectativa de inflação desancorada, porque ela realmente não se ancora em nada, ela fica ali flutuando e pode ser que aconteça outra coisa. Isso aparece em todos os comunicados, tá? É quase uma justificativa que aparece recorrentemente como uma justificativa coringa. Você não tem muito ali o que pôr, você coloca que as expectativas estão desancoradas. Outra coisa o período, política monetária contracionista por um período prolongado. Contracionista é porque quer contrair a atividade econômica, quer enxugar a atividade econômica, quer sufocar a atividade econômica. Então, vai ter essa taxa de juros mais alta por mais tempo. É isso que estão falando. E isso é contracionista porque quer contrair a atividade econômica, quer enxugar a atividade econômica. Então, vai ter essa taxa de juros mais alta por mais tempo. É isso que estão falando. E isso é contracionista porque quer contrair a atividade econômica, quer sufocar a atividade econômica. Então, vai ter essa taxa de juros mais alta por mais tempo. É isso que estão falando. E isso é contracionista porque
tira ali, contrai, né? Você não está estimulando a economia por meio de juros, você está fazendo justamente o contrário, você está tentando desestimular. E a gente já sabe que isso já está trazendo resultado em várias pesquisas, em vários setores, já está mostrando fraqueza de demanda, mas mesmo assim eles acham que não é suficiente. Tem que botar mais o pé no freio e o Copom está ali brincando de Deus com a taxa de juros e a gente que está aqui pagando dízimo e quem recebe a gente sabe que é rentista. Mas vamos lá, vamos botar ali as taxas de juros para entender como é que ficam depois da decisão, depois da reunião, essas taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Então, lá no dia 13 de dezembro de 2023, lá no passado, a gente estava com uma taxa de juros em 11,75. Ela chega a cair ali para patamares próximos a 10, ali, né, entre 11% e 10%, e depois ela vem subindo. Desde julho de 2024, ela vem subindo aqui de forma contínua até chegar em 15%, o patamar que foi mantido. Eu gosto de chamar atenção para uma coisa aqui, tá? Na reunião no dia 8 de maio, a gente teve o famoso racha do Copom, né? Foi quando o Copom não entrou em consenso. Parte dos votantes acabaram tendo uma medida que ia contra ali a maioria, né? Quem decidiu nessa situação foi o Roberto Campos Neto, que era então presidente do Banco Central, mas parte divergiu desse posicionamento mais duro ali do Banco Central e parte apoiou. Quem estava desse lado que foi um pouco mais brando na decisão de política ou no voto para a política monetária? O Galípolo. Só que o Galípolo ele era o próximo indicado ou o mais possível indicado, que foi o que aconteceu mesmo, naquela ocasião. E aí o mercado financeiro começou a desconfiar do Galípolo, começou a colocar manchetes que se ele fosse ali e dar entrevistas e falar sobre isso, que se ele fosse o próximo presidente do Banco Central não teria credibilidade no trabalho dele, que a inflação ia sair do controle. E a partir daí a gente vê o Galípolo tentando mostrar serviço e acenando para o mercado financeiro. É muito interessante essa data, porque ela mostra justamente quase um divisor de águas ali. A partir desse momento, o Galípolo começa a tomar medidas que acenam para o mercado financeiro, que acabam agradando o mercado financeiro. E é nessa tentativa, inclusive, de aceno e de mostrar um serviço, de falar, não, eu vou conseguir levar a inflação, custa o que custar, eu vou levar a inflação para a meta, eu vou subir a taxa de juros se isso for possível, até para Galípolo tentar mostrar uma independência do governo federal que ele foi indicado. Então ele foi um indicado de Lula e ele quer mostrar que ele é independente do que o Lula critica, por exemplo, dos juros. E isso é um claro aceno para o mercado financeiro. Ele está mostrando que ele está ali para fazer a inflação ir para o patamar e agradar o mercado financeiro. E depois disso, a gente vê uma mudança até de postura, uma mudança de falas ali de Gabriel Galípolo, já vislumbrando que ele seria o próximo presidente do Banco Central e que ele teria que agradar o mercado financeiro. E aí a gente vê essas medidas sendo tomadas, essas falas em relação à atividade econômica, à inflação de serviços, o mercado de trabalho resiliente, as expectativas desancoradas, tudo isso ele está falando na língua do mercado financeiro para agradar o mercado financeiro. E aí a gente vê essa taxa de juros em 15% e sou muito crítica a isso. Acho que é um aceno claro, ele está trabalhando ali, acenando para o mercado financeiro, inclusive, há bastante tempo. Eu já tinha zero expectativa que mudaria alguma coisa com a mudança do presidente do Banco Central e isso vem se confirmando com essa taxa de juros mantida em 15% e com essa fala de política contracionista por um período mais prolongado. Será que a gente precisa de política contracionista mais ainda, por mais períodos? Para quê? Para desaquecer ainda mais a economia? Bom, vamos já para o gráfico de juros reais, porque eu acho que ele é o mais emblemático de todos, porque ele mostra para a gente justamente como é que fica a taxa de juros depois dessa decisão em termos reais. O que é a taxa de juros real? A gente tem a taxa nominal, a gente desconta a inflação projetada, então a gente tira a inflação projetada e o que sobra é o juro real, é o juro acima da inflação. E olha que interessante, a Turquia ela tem uma taxa de juros de 40,5% ao ano, nominal. A expectativa de inflação lá é 25,7%. 0,7, aqui no caso. Quanto que sobra de juros real na Turquia, que é o primeiro lugar? 12,34% de juros reais.
O Brasil é o segundo colocado, como eu já tinha dito para vocês, a gente ia brigar por esse lugar, ia continuar no segundo lugar, 15% de taxa de juros nominal. A gente tira a inflação projetada, que aqui é de quanto? 5%. Veja que a da Turquia é 25%. Aqui é 5%. E quanto sobra de juros reais? Por isso que a gente fala em juros reais mesmo, para poder comparar quanto que a gente tem de taxa de juros acima da inflação. 9,51%. A Rússia, que é o terceiro lugar, tem uma taxa de juros nominal de 17%. A inflação lá projetada é muito maior que a nossa, né? É de 11,65%. E os juros reais lá está em 4,79%. Então notem que do segundo para o terceiro lugar dos juros reais tem uma diferença bem interessante aqui, bem grande. Então a gente não só está acima da Rússia, que tem uma série de sanções, que tem uma série de embargos ali por conta da guerra, mas também a gente tem uma taxa de juros real muito acima da Rússia. E a nossa inflação projetada é menor que a da Rússia. A gente poderia pegar o México aqui de exemplo, que é um exemplo mais parecido com o do Brasil. A taxa nominal lá é 7,75%. A inflação projetada está em 3,84% e a taxa de juros real lá é 3,77%. Quase aí 3 vezes menor do que a nossa, 2,5 vezes menor do que a nossa. Então é o que eu sempre falo, que risco fiscal, que risco país é esse que o mercado tanto vê e que agora o Copom abraça, justifica a gente ter uma taxa de juros real em 9,51 no segundo lugar, contra a Rússia que está em 4,79 no terceiro lugar, com uma inflação projetada que é o dobro da nossa. É esse tipo de coisa que a gente precisa questionar para entender esse escárnio que é a taxa de juros do Brasil de 15% e taxa real de 9,51%. A Argentina, por exemplo, tem uma taxa nominal de 29%, a inflação projetada lá é 24% e a taxa de juros real é 3,54% e as pessoas estão aceitando. Por que é que a gente precisa de uma taxa de juros real em 9,51% para ser um patamar aceitável para levar a inflação para a meta? Será que a gente não está tentando contrair demais e estrangular demais a nossa atividade econômica? Será que precisa de tudo isso? A quem interessa manter essa taxa de juros real em 15%? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? É importante a gente fazer esse tipo de questionamento, porque aí a gente começa a entender que essa taxa de juros serve para quem empresta dinheiro a 15% e ganha com isso, mas acaba não só estrangulando a atividade econômica, mas dificultando o crédito lá no fim das contas, deixando o crédito muito caro para as pessoas. O crédito no Brasil já é caro por concentração bancária e por natureza. Com uma taxa básica de 15%, ele fica muito mais inacessível. Então, quem que ganha com essa taxa de juros reais? E por que a gente precisa de um patamar tão restritivo nesse nível? Que risco fiscal e risco país é esse para justificar 15% e 9,51% de juros reais? É essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Mas eu quero passar pelos 3 assuntos hoje, porque o terceiro assunto ele é muito importante também. Ontem, vários gestores falaram sobre o Brasil aqui, né? Inclusive, em um dia, meu computador desligou, gente. Toda vez é alguma coisa. Eu estava com as manchetes prontas aqui, mas já vamos passar para a primeira manchete, porque aí a gente consegue ver, né, essa construção ao longo do tempo em relação ao Javier Milei e essa comparação que tem sido feita em relação ao Brasil. Então a gente vai traçar uma linha do tempo aqui de manchetes para vocês entenderem o que eu estou falando. PIB da Argentina recua no segundo trimestre e eleva a pressão sobre o Milei. O Milei está tendo uma série de medidas lá na Argentina que não só estão aumentando a desigualdade, levando os argentinos para a pobreza, mas que tinha sido, né, por muito tempo, muito comemorada e usada de exemplo. Então a gente via ali uma exaltação do Javier Milei, principalmente aqui no Brasil, em relação às medidas fiscais, aos cortes que ele tem feito, né, as medidas ali mais contracionistas também que ele tem feito na Argentina. Só que isso, tudo bem, eu sempre falo, se você tem um paciente, ele está lá doente, você dá um remédio para ele que mata ele não vai mais ter febre. Então o termômetro ali da inflação vai cair. Se você tem um paciente com dor de cabeça, você corta a cabeça dele, ele não tem mais cabeça, ele também não tem mais dor de cabeça. E é mais ou menos isso que veio acontecendo na Argentina. Ele cortou a cabeça, matou o paciente, a demanda lá sumiu, a gente não tem uma atividade econômica que consegue ter sustentabilidade, e aí a demanda vai para o ralo. E aí a inflação cai porque não tem demanda.
E isso já vem aparecendo nos números da Argentina por muito tempo, né? Todo aquele contracionismo, até o déficit, né? A diminuição do déficit, dos gastos lá foi comemorada, toda a questão fiscal comemorada, só que isso está levando a Argentina também para o ralo, está levando as pessoas para a pobreza. A gente tem uma série de indicadores ruins na Argentina em decorrência disso, e não está conseguindo se sustentar. E aí sim a gente tem a notícia aqui do Valor falando que o PIB da Argentina já caiu no segundo trimestre e que vem enfrentando dificuldades daqui para frente e elevando a pressão sobre o Milei. Aí a gente passa para a nossa próxima notícia para pegar esse fio condutor, que é justamente a derrota do Milei na principal província da Argentina e como isso está afetando a economia e complicando a governabilidade dele, porque diante de todas essas medidas que ele tomou, ele está levando não só os argentinos para a pobreza, como eu falei, mas também tendo problemas ali com a engrenagem da economia. Então a gente tem uma questão muito séria lá na Argentina, os aposentados sendo deixados de lado, os trabalhadores ali também, né, com o desemprego lá está maior, a gente tem mais pessoas subutilizadas, a subocupação, né, então a pessoa sendo subutilizada ali no seu emprego também está acontecendo, muita gente na informalidade. Então tudo isso são consequências dessas medidas, desses cortes tão comemorados aqui no Brasil. Mas vamos seguir, porque a próxima notícia também tem tudo a ver com isso e ajuda a explicar. Então já vamos colocar aqui a próxima, que é justamente já aqui no Brasil comemorando o Javier Milei. Então Milei derruba a inflação na Argentina e aqui já começam as comparações. E Brasil brinca com fogo, diz quem? Armínio Fraga. Armínio Fraga é que nem Roberto Carlos e Mariah Carey. Ele fica congelado por um tempão, ninguém lembra dele. Aí chega um dado momento, perto do cenário eleitoral, você precisa de uma pessoa mais liberal ali para falar contra salário mínimo, para falar contra aposentadoria e esse tipo de besteira, aí descongelam o Armínio Fraga, lembram dele e começam a entrevistar de novo. Isso acontece com ele e acontece com outras pessoas também que passaram pelo nosso Banco Central. E aí, abre aspas, Armínio Fraga disse: o que Milei fez foi muito impressionante, porque ele fez o ajuste de fato. Não é que prometeu um pequeno ajuste para daqui a 4 anos. Ele foi lá e fez. Fez tanto que está levando a economia da Argentina para o ralo, afirmou Armínio Fraga. Apesar disso, destacou as fragilidades da estratégia. Em alguns aspectos é bem fundamentada, mas em outros é meio tosca. Eu acho meio tosca em todos os aspectos, mas Armínio Fraga acha que é só meio tosca. Essa medida comemorada, né, esses ajustes, essas reformas, é aquela coisa que a gente sempre fala da tal fada da confiança. Você vai fazer todas as reformas necessárias para um país, a fada da confiança vai vir como uma entidade dos céus, vai fazer ali a sua mágica e a economia magicamente vai para frente. A gente sabe que isso não acontece. Você pode fazer reforma, que a gente tem mais irmãos à obra do que fada da confiança. É sempre uma necessidade de reforma nova para que você consiga atingir esse tal patamar que nunca vai ser atingido. Então sempre tem uma coisa nova para fazer, sempre tem um amianto que acha, um fio ali que está mal encapado, enfim, alguma coisa que tem que fazer uma nova reforma, porque a anterior não foi suficiente. E aí nunca é suficiente, a fada nunca chega. Mas existe esse mito que se você fizer reformas, e Armínio Fraga está falando isso, se você fizer reformas você vai conseguir atingir ali uma melhor estabilidade econômica. Só que isso não se revela verdadeiro nunca. E aí eu vou ter que guardar para vocês, porque o programa acabou, é uma pena. Mas eu quero que vocês guardem o Armínio Fraga, congelem ele aí no freezer de vocês, para a gente voltar na segunda-feira e falar disso, porque aí eu vou trazer essa comparação, inclusive com outros gestores, falando sobre o Milei e aqui a situação brasileira, inclusive em relação já ao cenário eleitoral de 2026 e, pasmem vocês ou não, o Tarcísio. Então eu vou trazer esse empacotamento na segunda-feira, porque amanhã tem o quê? Amanhã tem Despertar 2025. E se você ainda não garantiu o seu ingresso, você pode entrar aqui em despertar2025.com.br para correr e garantir os ingressos, porque eles já estão aí acabando, afinal é amanhã. Você não vai querer ficar de fora dessa. Então, despertar2025.com.br ou o QR Code aqui que está do lado, é só apontar a câmera. E aí a gente se vê amanhã no Despertar. Amanhã a gente tem um programa especial aqui
mas a gente vai estar no Despertar junto, porque eu já vou estar lá desde cedinho. Então, a gente vai ter programa especial e na segunda eu conto o desenrolar dessa fofoca e dessa treta para vocês. E aí, agora, quinta-feira, vocês estão em mais que excelente companhia com o Rolê ICL. Então, já vou jogar para os nossos vizinhos de cima. William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. E a gente volta na segunda. Amanhã a gente está aqui, mas com um programa especial. E na segunda a gente volta para contar todo esse fio ou terminar esse fio do Milei. Um beijão e até lá! Eu estou aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como o Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.